Deus tem um plano. Qual é o plano? O plano de Deus é um plano de salvação. Salvação do quê? Por que uma salvação? Primeira coisa que nós temos que entender que no princípio Deus era. Deus é antes de criar. Estamos juntos? Então, ele não criou para ser Deus, mas por ser Deus, ele criou. Ele é, antes de tudo, autoexistente. Quando você for estudar que ele se esvaziou para redimir, você precisa entender que se antes de tudo só existia Deus, ele teve que se esvaziar para criar. Sabe o que significa se esvaziar para fazer algo existir? Repita comigo, ficar grávido. É isso. Você cria espaço dentro de você para gerar algo, além de você mesmo. Quando fala que nele foram criadas todas as coisas, é que Deus concebeu a existência. E depois que aquilo que ele gerou se separou dele, ele concebeu uma nova realidade, um novo homem a partir dele mesmo. Uau! Então, quando ele concebe, ele cria os céus e a terra. Existe alguma coisa além dos céus e da terra? Não, então ele criou toda a realidade. Qual é o problema? O problema é que nós somos bombardeados com uma ideia humanista, naturalista, que diz que as coisas surgiram do acaso. Só que eu quero que você entenda algo. O acaso não explica nada, porque o acaso é justamente o discurso da falta de explicação. Já aconteceu de você encontrar com alguém na rua por acaso? O que significa isso? Você planejou aquilo? Foi por acaso. Não explica o acontecimento. Está entendendo? Quando você diz que as coisas surgiram de forma aleatória por acaso, você não está explicando. Você está me dizendo que você não tem uma explicação. E como o Parker fala, é muito difícil de acreditar que algo que venha do nada chegue a lugar algum. Estão entendendo? Se algo veio do nada, como de repente algo que veio do nada pode chegar em algum lugar ou pode se tornar alguma coisa? E você vai entender que há ali um processo gestacional, e quando ele cria os céus e a terra, ele cria uma coisa só. E nele todas as coisas foram criadas para ser uma expressão da própria Trindade, numa unidade indivisível, numa beleza de diversidade que funciona perfeitamente na pluralidade. E isso é a Trindade, isso é a vida, até que o homem é levado a um lugar em que a sua relação de confiança na provisão e na fidelidade de Deus é colocada à prova. Estamos juntos? E quando a relação de confiança e fidelidade do homem é colocada à prova, o homem quebra a sua relação de confiança e fidelidade a Deus. Mas, uma coisa muito importante, esse dia eu estava vendo no YouTube um pastor do lado defendendo o amor e o outro do outro lado defendendo a lei. E ninguém falou sobre aliança. Se você não fala sobre aliança, a lei não faz sentido e o amor muito menos. É que nem você tentar explicar dízimo para quem não tem pacto. É perda de tempo. Se você não entende a aliança, você nunca vai entender a lei, nunca vai entender a graça e nunca vai entender o amor. Você vai apenas usar alguma ideia descolada, cirurgicamente tirada do contexto para defender a sua ideologia. A Bíblia não serve para isso. Estamos juntos? Isso é você tentar a Bíblia dizer algo que ela nunca teve a intenção de falar. Quando a gente percebe que Deus cria, ele cria por amor, para amar, para expressar o seu amor, e ele tem uma relação com o homem de aliança. Por isso que a lei faz sentido, porque quando você tem uma relação de aliança com alguém, você precisa de um juramento, uma declaração de responsabilidade e comprometimento. Eu tenho compromisso oficial, empenho a minha vida na relação. Isso é muito difícil para o ocidental entender, porque o ocidental paga multa, o oriental perde a vida. Por que um plano de salvação? Porque Deus criou para que tudo estivesse dentro de uma unidade pactual. E aí surge o que nós conhecemos como a mentira, que é o nada, que é um engano, que é o vazio, que é a coisa nenhuma, que é o que não existe. Porque a mentira só existe, para existir ela precisa de uma verdade. Então ela não tem sustentação por si só, ela não tem base ontológica, ela é parasitária. Estão entendendo? E aí, nesse contexto em que a relação de aliança é colocada à prova,
A mentira, ela não tem a intenção de construir relação com o homem e ela vai se colocar entre a relação de Deus com o homem. Por isso que Satanás, diabo, não é mais do que nome, é função. Porque fala de caluniador, fala de inimizade, é aquele que se coloca entre as relações. Estão entendendo? A natureza não é apenas um plano, é a natureza, é o que ele é, e o que ele é o que ele faz. Estamos juntos? E por isso que a lei já existia antes de Moisés, porque se tem uma relação de amor, e essa relação de amor tem um pacto, esse pacto precisa de um juramento. Por isso que Deus diz para o homem, certamente morrerás. Certamente morrerás. Se fizer o quê? Se quebrar o termo da aliança, do juramento, do pacto, da lei, da legislação. Estão entendendo? Se diz, eu amo, então tem uma legislação, e a quebra da legislação gera separação. Muito cuidado com a herança filosófica do romantismo, que sentimentalizou o amor. Ai, eu amo Deus, ai, Deus é fofinho, ai, eu amo. Jesus é muito claro, ele fala, aquele que guarda o meu mandamento é o que me ama, porque se ele me ama, ele tem uma aliança, e toda aliança tem uma legislação. Você guarda a lei, guarda o princípio, você me ama, pronto, não precisa nem cantar para mim, velho. Então não tem amor. Estão entendendo? Você cria a ideia romântica, sentimentalista, hiperafetiva, que não tem nada a ver com a ideia de Deus sobre amor. Quando você vai perceber amor a partir da perspectiva de Deus, você entende que amor tem a ver com pacto, aliança e compromisso. Não tem a ver com o sentimentalismo. O que é o amor sentimentalizado? É o amor estabelecido a partir do padrão que o homem pode alcançar sem precisar de Jesus. Vou explicar. Deus é amor. Deus não sente amor. Ele é amor. Por isso que 1 João diz, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Eu só creio no amor de Deus se conheço o Deus que é amor. Não tem a ver com algo que eu sinto, mas uma pessoa que eu me relaciono e eu conheço. Estamos juntos? Agora, nós conseguimos amar como Deus ama sem Deus? Não. Aí eu crio o meu conceito de amor. Então, essa ideia do homem queimar neurônio, energia psíquica e intelectual para criar justificativas de não conseguir alcançar o padrão de Deus é muito antigo. Por quê? Porque Deus criou o homem para que eles tivessem relações, para que eles tivessem relacionamentos, para que eles tivessem aliança, para que eles fossem um. De repente, o homem perde a relação com Deus. A próxima geração, Caim e Abel, você perde a geração com o irmão. Então, quando você pergunta para alguém, onde está seu irmão? Muitos hoje, infelizmente, adotaram a filosofia de Caim, e hoje isso é aceito como se fosse normal. Onde está seu irmão? Por acaso eu sou responsável por ele? Ele que se vire. Estão entendendo? O que Caim fez? Caim criou uma filosofia, uma ideia, que justifique a pessoa que ele não era mais, ao invés de se arrepender e voltar a ser o que ele foi criado para ser. Então nós gastamos energia psíquica para tentar justificar o tipo de gente que nos tornamos, ao invés de nos arrependermos e voltarmos a ser o que fomos criados para ser. Estão entendendo? E aí, Jesus diz assim, por exemplo, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Então tem duas, a original e a genérica. Estão entendendo? Qual a diferença? É que a paz dele vai além do entendimento. Você só consegue ter se for por meio dele. E eu quero ter paz, mas não quero Jesus, então eu crio a minha. Eu crio o meu conceito de paz para dar a entender que a paz que eu crio é tão boa quanto a que ele pode dar, mas nunca vai ser igual. Por quê? Porque, como diz Pondé, Felipe Pondé fala que se você está num lugar, alguém te incomoda e você perde a paz por causa do outro, a sua paz não está com você, está com o outro. Porque a sua paz está condicionada ao bom comportamento do outro. A sua paz está condicionada à economia. A sua paz está condicionada à política. A sua paz está... Então, a sua paz nunca esteve com você. Sempre esteve com o outro. E é importante que o meu meio esteja tudo bem para que eu me sinta bem. Então, você não tem algo... Estou entendendo, querido? O que Paulo fala? Entrega a ele
o que te deixa ansioso, a palavra ansiedade é estrangulamento, por isso que você perde o ar, porque te estrangula. Estão entendendo? Entrega a Ele, porque Ele vai cuidar ou porque Ele tem cuidado de você? Porque Ele tem cuidado de vós. E a paz de Deus, que excede, vai além da compreensão humana, vai guardar o seu coração. Não está falando que vai mudar a sua circunstância. Vai guardar o seu coração. Porque é de dentro para fora e não de fora. É a mesma coisa com amor. É a mesma coisa com amor. Existe o amor de Deus, existe o amor que o homem criou para tentar justificar a incapacidade de amar como Deus ama. Então eu preciso queimar energia psíquica para desenvolver uma filosofia que possa dizer que eu amo sem precisar de Jesus. Estamos juntos? E aí nós passamos a ter que lidar com um amor que é confundido com desejo. Teve um rabino que disse algo muito interessante. Ele falou assim, vocês falam que vocês amam peixe. Quem ama peixe aqui? Muito bem, você mata o peixe e come o peixe. Que amor é esse? Estão entendendo a lógica? Quando a gente fala que a gente ama algo, a gente quer devorar aquilo. Por isso que nós não percebemos que a perda da santidade está relacionada com a perda da importância da beleza. Alguém disse para mim, para que serve a arte? É claro que para você alguma coisa só tem valor se tem utilidade, se chama materialismo. Platão já dizia que a arte não serve para ser usada, mas é para ser desfrutada, contemplada, percebida, refletida. Está entendendo, querida? Você percebe a cosmovisão de uma pessoa quando ela fala uma frase dessa. Então, quando Deus ama, Ele ama por inteiro, porque no amor de Deus não há metades. Quando o homem quebra a relação por meio da quebra do princípio, você precisa entender algo. João 1 vai nos ajudar muito a entender como eram as coisas antes de tudo ser. E ele vai falar que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, o texto diz que o verbo é o Filho, e o Filho no princípio estava com Deus. E o Filho, o verbo mais o Pai, é igual a Deus. Logo, Deus é uma relação eterna de amor. Ele diz, sem Ele nada poderia existir. Quer dizer que se não há relação, não há existência. Nele, no Filho, estava a vida. E a vida é a luz para todos os homens. Então o homem vivia uma relação com Deus, uma relação de amor, de aliança, protegida pelos princípios do pacto. Quando ele quebra, ali ele quebra um estatuto. Quebrar um estatuto significa quebrar os limites estabelecidos sobre o próprio desejo. Por isso que dos mandamentos que existem, você vai ver que mais da metade vai falar sobre a cobiça. O que é a cobiça? A corrupção do desejo. Mas você vai ver que a mulher agora ela vai ter dificuldade de lidar com o desejo. A mesma coisa acontece com Caim. Caim, o pecado está batendo a porta, a ira, o ímpeto de querer projetar no seu irmão a sua dor, a sua angústia. Domina isso. Ele conseguiu dominar? Sim ou não? Então o homem passa a ser um homem que luta contra a sua própria estrutura de desejo. Por quê? Porque os princípios eles estabelecem uma proteção à sua estrutura de desejo. O desejo é bom, Deus deu o desejo ao homem. Mas quando eu quebro os limites do meu desejo, nasce a cobiça. O que é a cobiça? Desejo sem limite. Que é o que João vai chamar de concupiscência. O que é que move o mundo? Concupiscência. O que move o mundo? Desejo sem limite. E o que o mundo chama de amor? Desejar sem limite. Por que a gente tem a sensação que o amor acabou? Platão já dizia isso. Já viu a expressão amor platônico? É aquela ideia do amor inalcançável, o amor fora da realidade. Então eu projeto um desejo por algo que eu não tenho, amor platônico. Quando eu tenho aquilo que desejava, já não tenho mais o que desejar. Se não tenho mais o que desejar porque eu já tenho, já não amo mais. Por isso que fala que o amor é eterno enquanto
E dura enquanto eu buscava por aquilo que eu não tinha. Quando eu já tenho o que eu buscava, eu não preciso mais, porque eu já tenho. E aí eu vou entrar na neurose de querer desejar uma outra coisa. Pascal fala que essa é a origem do mal. Um homem que nasceu para amar infinitamente, amando coisas finitas e ficando sempre no vácuo e no vazio de nunca conseguir amar completamente. Lindo isso, né? O que eu estou tentando dizer aqui? Que havia uma relação e quando o homem quebra um princípio, há uma separação, porque a mentira se coloca entre a relação do homem com Deus, do homem com a esposa, com o próximo e do homem com a criação. Então, o que é a queda? A queda é a quebra da relação. Quando se quebram as relações, há separação. Separação é morte, morte é separação. Sempre quando algo se separa, alguma coisa morre. Estamos juntos? Então Deus tem um plano de salvação. Salvar do quê? Salvar da consequência do juízo. Certamente morrerás. A partir desse momento, o homem começa a morrer progressivamente até que morra para sempre. Você vai me dizer, mas eu estou vivo e eu não acredito em Jesus. É a mesma coisa de Caim. Deus não matou Caim, mas colocou uma marca em Caim. Você é um condenado. Aí ele foi e construiu uma cidade para fugir da morte. Por isso que Hebreus 2 fala que o homem se sujeitou a ser escravo por toda a vida por causa do pavor da morte. Todo mundo tem medo de morrer e vai se esconder aonde? Dentro da cidade. Como Caim. Nada novo debaixo do sol. Tem alguém aí? O homem, a partir da quebra da relação, por quê? Porque nele está a vida. Se eu quebro a relação com a vida, eu começo a adoecer psiquicamente, fisicamente, espiritualmente. Eu começo a morrer progressivamente até que morra para sempre. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é a salvação. A salvação tem a ver com a reconciliação. Reconciliar aquilo que se separou. O plano nada mais é do que fazer com que por meio da cruz todas as coisas se reconciliem com Cristo. Nos céus e na terra. Todas as coisas nos céus e na terra. Estamos juntos? Qual é o plano de Deus? Tudo aquilo que se separou por causa da mentira que se colocou entre as relações. A separação é morte, morte é separação. Estamos juntos? A partir desse momento, Deus começa a desenhar a revelação progressiva do seu plano. Qual é o seu plano? De salvar, de resgatar, de trazer o homem de volta. Sempre foi Deus que foi atrás do homem para trazê-lo de volta. Aí tem gente que tem coragem de dizer que o homem é bom e Deus é mau. Tem alguém aí? Deus tem um plano. Repita comigo, Deus tem um plano. Deus tem um plano de reconciliar, de unir de novo. Aí você pode dizer, mas o quê? Separar o quê? Repita comigo, o homem separado. Ele vê separado. Você sabe quando você precisa ser reconciliado, quando eu começo a perguntar para você, qual que é a visão que você tem de graça e de lei? De espiritual e de natural, de sagrado, de secular, de mente, de coração, de privado, de público, de fé e razão. Nós vemos separado. Nós vemos as coisas separadas. Nós vivemos uma vida fragmentada, em que somos, em cada ambiente, um tipo de gente diferente, e não sobra nada para sermos de verdade. Tim Keller fala que aquilo que sobra do que você é em cada lugar é o que você é de verdade. Jesus veio para que por meio da cruz tudo que está separado se reconcilie, se reencontre nele. Por quê? Porque nele foram criadas todas as coisas. O que é reconciliar? É fazer com que a relação volte a ser como era antes. Jesus veio para quê? Para que a relação com Deus, para que a relação com o próximo, a relação com a terra volte a ser como era antes. Aleluia. Melhorou a ideia de plano? Sim ou não? Isso tem a ver com o inferno? Não.
tem a ver com reconciliar com Deus, para que por meio de Deus as coisas comecem a reencontrar eixo, sentido e propósito. E aí tudo que Deus faz tem um para quê. Repita comigo, para quê? Infelizmente, durante muitos anos, nós não fomos evangelizados, nós fomos colonizados. Qual a diferença de evangelizar e colonizar? Colonizar, você apenas prega aquilo que é interessante para você pregar. Evangelizar é você pregar o evangelho a fim de empoderar o outro para que o outro também pregue. Então, quando você vê uma cultura paternalista, passiva, sem atitude e empoderamento, você vai ver na genealogia do histórico de como essa nação conheceu o evangelho, você vê que ela foi colonizada e não evangelizada. Quando você evangeliza pessoas, o evangelho é poder de Deus e esse evangelho empodera as pessoas para que elas sejam agentes de transformação do mundo. E não agentes passivos daqueles que vão controlar o seu mundo. Estão entendendo? Então nós somos colonizados para que tanto os da Europa como os da América dominassem o nosso mundo. Assim como nós temos a pseudo-ideia de educação, que na verdade você tirou a grade e mudou o nome, em vez de penitenciária, escola. Por quê? Porque você está criando operários. Operários apenas cumprem ordens. Estão entendendo? Você não ensina pessoas a pensarem, a serem criativas, a desenvolverem soluções, a investirem tempo em pesquisa, leitura, tecnologia, inovação. Não, você não quer isso, porque isso empodera pessoas. Eu colonizo pessoas. Eu quero mão de obra barata. Estão entendendo? E muita gente coloniza uma nação e chama isso de evangelização. Não empodera as pessoas. A verdadeira evangelização empodera e não subjuga. Não subjuga por meio do medo, da tirania, da manipulação. Para que Deus tem um plano de salvação? Na verdade, o plano de salvação é para nos colocar dentro do propósito. Então, ele tem um plano de salvação, de nos trazer de volta, reconciliar, restabelecer as relações. Para que? Presta atenção. Para que agora possamos viver o propósito. Se o plano é de salvação, o propósito é de adoção. Por quê? Pensa comigo. Pensa comigo, agora você vai entender o inferno. Você nunca tinha entendido o inferno, você vai entender agora. Isso é muito simples. Artigo 161 do Código Penal. Usurpação. Sujeito a 6 meses de prisão. É um delito, é uma transgressão. Por quê? Pensa comigo. Jó fala que o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Estamos juntos? Jó também fala que se Deus tomasse para si o seu fôlego, toda a humanidade cairia morta na mesma hora. Uau, cara. Então a vida do homem é de quem? A vida é de quem? De Deus. O salmista diz, a terra e todos os que nela são de quem? São de quem? De Deus. Então o homem tem uma vida ou Deus confiou ao homem uma vida? A vida é de quem? Nós não somos donos de nada, somos mordomos de tudo. Só que acontece o crime, o pecado da usurpação. Por isso que para Deus poder curar geneticamente a descendência de Abraão, para que a partir de Abraão levantasse um povo que ele chamaria de meu povo, ele teve que curar o câncer da usurpação na vida de Jacó. E transformar um usurpador em príncipe. Porque o usurpador toma para si o que não é seu, o príncipe cura daquilo que é do pai. Percebe a diferença? Então, o homem tem uma vida que é de Deus. Estamos juntos? Quebra um princípio. Quebrar um princípio é separação. Separação é o quê? Morte. Então, o que é a morte? A morte é a exigência da vida. Ou seja, há uma separação. Então, a morte vem para exigir a sua vida, porque você perdeu a sua vida, porque você se separou da vida. Então, você perdeu a sua vida. Estamos juntos?
Problema: não tenho vida para dar, porque a vida que eu perdi não era minha. Usurpação. É quando você toma de forma indevida algo que não era seu como se fosse seu e não tem para pagar, porque você nunca teve aquilo. Bem-vindo ao inferno. Onde você... Bem-vindo ao inferno. Por quê? Porque você vai ter que ficar lá eternamente por não ter como pagar o que você perdeu. A vida que você perdeu não era sua, era de Deus. Estão entendendo? Como que eu vou dar uma vida para a morte? Porque a morte é a exigência da vida. O salário do pecado é... E o que é a morte? A morte é chegar aí. Eu quero uma vida. O que era o bode expiatório que explica Levíticos? Era uma oferta entregue para a morte. E mandava para o deserto. Ninguém podia matar aquele bode, porque senão era amaldiçoado. Porque aquele bode era entregue para a sua morte. Para a morte. Era uma oferta para a morte, para poder ofertar algo para a vida. E eu só podia entrar no tabernáculo se eu tivesse já entregado a exigência da morte. Agora, se o homem não tem uma vida, como que ele vai pagar a morte? Estão entendendo? Bem-vindo ao inferno. Só que o justo Deus, na sua infinita misericórdia, diz: eu vou pagar a dívida. E ele, sendo Deus, abriu mão do direito de ser Deus, esvaziando-se, não perdendo os atributos de Deus, mas esvaziando-se para que a partir dele gerasse espaço, grávido, e gerasse um novo homem a partir dele. Não é esvaziar-se para deixar de ser Deus, mas esvaziar-se para que o Deus conceba de novo. Só que agora ele não vai te dar uma vida, ele vai dividir a vida dele com você. Por isso que agora a vida que vivemos é em Cristo. Por isso que Paulo fala várias vezes: em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Por isso que Paulo vai dizer que se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E sou o herdeiro da mesma herança juntamente com Ele. Por isso que se temos uma vida agora, só temos uma vida porque Ele nos salvou para o propósito de sermos feitos filhos, segundo a imagem de Jesus Cristo. Uau! Adoção. O que é adoção? Adoção é algo maravilhoso. Minha esposa e minha filha trabalham com adoção. E o que acontece? Olha como vai ficar claro para você. Pela lei, pela Constituição, toda criança tem direito a pertencer à família. Mas devido a algum tipo de transgressão, seja violência, seja abandono, essa criança é temporariamente destituída do seu direito. Estamos juntos? Ela tem o direito, sim ou não? Mas por causa da transgressão, ela perde temporariamente e vai para uma família acolhedora ou para uma instituição de acolhimento. Ser protegida até que, repita comigo, até que alguém ame um amor que transcenda. Até que alguém ame um amor além do normal. Até que alguém ame um amor a mais, plus. Estão entendendo? Por quê? Porque eu amo mais do que uma pessoa convencional. Porque eu amo os meus e eu adoto o outro para amar como se fosse meu. Por isso que fala que ele amou de tal, porque ele amou mais. Ao ponto de entregar o seu filho para que a partir da morte do seu filho renasça um novo homem, recuperando o direito perdido de ser filho de Deus. Uau! Tem alguém aí? Pensa comigo, talvez você vai entender a parábola do filho pródigo como você nunca entendeu antes. Porque se o filho perdeu a herança, ele não tem mais direito. A mesma coisa. O filho pródigo não é a história do desviado, é a história de toda a humanidade. Porque uma vez que ele perdeu a herança, o que é tomar a herança? É desejar a morte do pai, quebrar a relação com o pai. O que foi que Adão fez? Tomou algo que ele não tinha capacidade de administrar, e isso gerou a separação do pai. Provérbios fala que a herança antecipada tem por fim maldição. É o pai que fala quando o filho pode ter herança, e não o filho que fala para o pai quando vai ter herança. Ele quebra princípios, transgressão, separação, chega à condição de miséria humana. Estamos juntos?
Um exemplo de que para o oriental, amor não é sentimentalismo, mas é legislativo. Quando esse filho pródigo volta, ele diz: não sou digno de ser chamado seu filho, porque pequei contra o céu, pequei contra o meu pai, eu não tenho mais o direito de ser filho, mas ele pode me contratar como um dos seus. Eu perdi a certidão de nascimento, mas eu posso ganhar uma carteira de trabalho, eu vou trabalhar para Deus. Pelo menos eu estou ali pertinho dele. Estou entendendo? Tem muita gente que prefere esse caminho, porque não entendeu a graça. Só que aí, nesse momento, o pai olha para o filho. Repita comigo: Deus mudou? Deus mudou ou não? Deus olhou para ele: não, você não é mais meu filho. Quem foi que mudou? Estou entendendo? Foi o filho que disse: não, já não sou mais digno de ser seu filho. Mas quando Deus olhou para ele, Deus mudou a maneira de ver? Não. E o que acontece? Deus corre em direção ao homem. Deus vai em direção ao homem. O pai na parábola vai em direção ao homem. Traz ele de volta. E restitui a sua parte na herança, dando o anel. Porque anel fala de autoridade. Pergunta: se ele perdeu, tudo que tinha ficado era de quem? Do irmão mais velho. Lembra na história que o irmão mais velho fica bravo quando vê o irmão sendo celebrado como filho? Porque o servo fala: o seu irmão, o filho, estava morto e reviveu. Ou seja, opa, mas como ele está tratando ele como filho? Me dei mal. Porque se ele tinha perdido tudo, e o que tinha sobrado ali, o que tinha ficado era de quem? Do mais velho. E se ele aceitou o pródigo de novo como filho, quem que foi prejudicado? O irmão mais velho, porque ia ter que redividir. Estão entendendo? Isso significa, sendo Deus, abriu mão do seu direito. Eu vou dividir minha vida com você. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que agora aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A vida que temos hoje é de Cristo. E o que vamos fazer com ela? Estão entendendo? Por isso o plano de salvação, reconciliar, trazer de volta, para que nele sejamos gerados um novo homem, uma nova criação, uma nova natureza. O velho homem para trás. Não trazemos mais em nós a imagem de Adão, mas trazemos a imagem agora do Filho, a imagem do que é espiritual, a imagem do que é celestial, do que é eterno. É um novo tipo de gente na terra. Eu tenho chamado isso de homens do futuro, andando na terra. Porque nós somos homens que já estão na eternidade, porém estão trazendo no tempo presente o testemunho daquilo que seremos para sempre. Uau, velho. Tem alguém aí? O que acontece, para encerrar? Deus tem um plano de salvação. Estamos juntos? Toca a primeira palavra. Plano. Plano do quê? Salvação. Para quê? Cara, isso muda o jogo totalmente. Por quê? Porque 90% dos evangélicos no Ocidente veem a salvação como fim. Isso não é empoderador. Isso não é transformador. Isso não traz testemunho de reino de Deus. Isso é passivo. Eu vou para a ceia, eu vou para o grupo familiar, eu dou o dízimo, pronto, acabou. Estou salvo. Mas a salvação não é o fim. A salvação é um meio. Tem um para quê? Estão entendendo? Quando você entende que o fim não é que você seja salvo, mas que você seja filho, muda o jogo. Por quê? Porque todo filho tem que crescer para assumir responsabilidades. Aí entra a missão. Porque o reino de Deus é um reino de filhos, mas não é um reino de meninos. Estão entendendo? Deus tem um plano de salvar, reconciliar, trazer de volta. Para quê? Para que nele sejamos adotados, gerados um novo homem segundo Cristo. Identidade, maravilhoso. Só que não basta ter identidade. Você precisa crescer. Ganhar estatura. Paulo vai explicar isso em Gálatas capítulo 4. Ele fala que o filho, enquanto menor,
não tem nenhuma diferença do escravo. Logo, a imaturidade é escravizante. Ele fala que ele fica sob os cuidados de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então ele foi salvo. Eu sei, eu fui reconciliado com Deus em Cristo Jesus. Agora eu estou num propósito. Qual é o propósito? Qual é o propósito? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu, de serem feitos segundo a imagem do seu Filho. O propósito é: fomos reconciliados, renascidos para sermos como Jesus. Uau, que lindo! Diga para a pessoa que está do teu lado: a sua identidade não está com você, está com quem você foi criado para ser igual. Jesus. O que está na moda hoje? Autoconhecimento para descobrir quem é você. Como que alguém vai mergulhar dentro da sua própria escuridão para encontrar o que além de nada? O que o autoconhecimento vai nos dar? Suspeita. Suspeita se o que somos é o que fomos criados para ser. Não precisa nem ler a Bíblia para entender isso. É só o dicionário de português, a palavra identidade, a qualidade de ser idêntico a. Isso quer dizer que a sua identidade não está com você, mas está com quem você foi criado para ser igual. Tem alguém aí? Lindo isso, não é? Propósito. Isso é propósito, metas, objetivos. Olha que meta maravilhosa que o Evangelho traz. Não é apenas ir para o céu, é ser como Jesus, cara. Aí discipulado faz sentido, tudo começa a fazer sentido. Olhar para Cristo, não olhar para homens, nem para pessoas, nem para instituição. Eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. Eu fui predestinado. A palavra predestinar tem a ver com estabelecer um destino antes. Que destino? Ser como o Filho. Não tem a ver com salvação. Tudo a gente quer interpretar a partir da salvação, porque a gente não conseguiu romper além do plano. Porque todo plano tem um propósito. Estão entendendo? Salvação não é propósito, salvação é plano. Para quê? Para te trazer de novo para o propósito. O propósito é ser como Jesus, filho, família. Uau! Mas meninos para sempre? Imaturos para sempre? Não, por quê? Porque o propósito também tem um para quê. Qual é o para quê do propósito? A missão. E qual é a missão? A missão do reino de Deus. O reino dos céus e da terra. O homem da terra se perdeu do seu reino. Jesus vem e diz: a missão é fazer de novo você na terra como é no céu. A missão é o reino de Deus. A missão é o testemunho de que Deus já começou a reinar na minha vida e na sua vida. Até que nós sejamos o que nós chamamos de homens do futuro. O que são homens do futuro? Homens que vivem em família, que administram negócios, que educam filhos, como se faz na eternidade. Nada mais é do que como foi escrito na Torá. E aí eles começam a validar novos modelos. Eles não se conformam com o mundo, não é porque são contra o mundo, é porque simplesmente não se encaixam nele. Porque foram transformados pela nova percepção da realidade, cosmovisão. E começam a experimentar, aqui e agora. Experimentar. Repita comigo, experimentar. Sabe aquela macarronada que você pede para o seu marido experimentar? Ele toma o molho todo? Não. Só um pouquinho para ver como é bom e agradável. Cuidado, porque em nenhum momento Paulo colocou uma bandeira em cima da cidade de Efésios e disse: ahá, Éfeso é nosso. Tá entendendo? Cuidado com isso, gente. O que nós temos como missão? Experimentar, validar, testemunhar, para que vejam e perguntam: como que é isso? Isso se chama reino dos céus. Ele está vindo, se prepare.
Tá entendendo? Você ganha o mesmo que eu, mas você vive diferente. Por quê? Isso se chama administração apostólica. Vida missional. O que é um missional? É aquele que vive a missão de Deus na vida local. O que eu queria dizer para você nessa noite é se você sabia que Deus tem um plano para você. E se você tinha noção que esse plano é tão incrível, que tem a ver com trazer propósito, sentido, perspectiva, identidade, metas, para viver uma missão. Uma missão que Deus deu para o homem. Primeira coisa que nós vamos ver amanhã, a gente estuda isso em teologia da missão. Primeira coisa que Deus falou para o homem é: e Deus os abençoou. A missão é uma bênção. A missão é uma bênção. Por quê? Porque a missão é abençoar. Deus te abençoa para que você seja uma... Cara, isso é viver a missão. Não é lindo? Muda a perspectiva. Você tira aquele olhar do id como apenas uma ordem imperativa e você vai entender que eu só vou conseguir viver uma vida missional se eu entender que eu sou abençoado. Que Deus me deu sementes, recursos, e como que eu vou ter uma mentalidade multiplicadora para que ocupe corretamente os espaços, para que eu sempre esteja sujeitando tudo à missão de Deus e Deus me dê autoridade sobre tudo. Uau! Grande, isso é o que nós chamamos de um mandato cultural. Queria convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar para que você saia daqui com esse esquema aqui. Amanhã, quem sabe a gente traz um flip chart, eu desenho esse esquema aqui para você guardar isso. Repita comigo: um plano de salvação para um propósito de adoção para a missão do reino. Deus tem um e uma. Estamos juntos? Pai, obrigado por esse momento. Eu peço para que o Teu Espírito Santo, que ilumina, que convence, faça mais uma vez. Assim como Deus disse: seja a luz, e a luz aconteceu. Eu peço para que por meio do ministrar a Sua palavra, que nada mais é a obra de Jesus, o Espírito Santo faça a luz acontecer aqui. Ilumina os nossos corações para que possamos ver o Pai na face de Cristo. Porque se nós entendermos realmente o Evangelho, em que há uma luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, que revela a imagem do Pai, não tem como pessoas serem salvas e terem que eternamente fazer cura de orfandade. Não entendo isso, Deus. Há algum problema com o Evangelho que foi passado, porque ele diz que foi salvo, mas ele não entende como viver como filho e cumprir a missão de Deus. Pai, nos eleva, quebra as cadeias mentais, quebra as amarras de entendimento. Pai, eu declaro meus irmãos livres de todo espírito colonizador de um falso evangelho, sem poder. Pai, se as pessoas hoje têm vergonha do evangelho é porque ele não é poderoso, porque ninguém tem vergonha de algo que é poderoso. Eu não tenho vergonha de andar com um Jaguar, com um Porsche. Eu não tenho vergonha daquilo que é poderoso, potente. E se temos vergonha do evangelho, com certeza esse não é o evangelho. E eu peço para que nós possamos entender o evangelho. O que nós falamos essa noite foi o seu evangelho. A criação, a queda, a redenção e a consumação. A história de Deus. Nós não estamos aqui prometendo que Deus vai mudar a história das pessoas, mas estamos aqui prometendo que Deus pode salvá-los das suas histórias. Deus pode me salvar da minha história, porque a história do homem sem Deus, desde os dias de Caim, é de fracasso. Me salva, me dá dessa água para que eu não precise trabalhar mais, ter uma vida tranquila. Jesus diz: não, eu não vim salvá-la, eu não vim melhorar a sua história, eu não vim tornar a sua vida melhor, eu vim salvar você da sua história. Me conta a sua história.
E ela começou a contar a história dela, mas que droga de história. Ele fala: eu vim salvar você da sua história. O texto fala que pouco tempo depois, não era Jesus que tinha melhorado a vida daquela mulher, mas a mulher que tinha entrado na história de Jesus. E estava tocando uma cidade, trazendo a cidade para Jesus. Chega de tentar trazer Jesus para melhorar a sua vida. Vem para a história de Jesus e muda a história de uma cidade. Traga sentido, propósito para a nossa vida, Deus. O propósito não tem a ver conosco, com uma vida melhor, com mais dinheiro. O propósito tem a ver com sermos filhos maduros que vão viver a missão de Deus. E a missão de Deus é: venha o seu reino.